O milionário fica sem fôlego ao ver mendigo clamar pela filha desmaiada na rua. Eduardo Alencar caminhava apressado pela Paulista, como sempre, rodeado por seu mundo de vidro, aço e aparência. Mais um dia recheado de reuniões, contratos milionários e aquele café caríssimo servido numa xícara que custava mais que o aluguel do terceiro andar da casa dele. Tudo gravado no automático, sem espaço para interrupções, até que em meio à névoa de seu luxo e descaso, algo velho, sujo e desesperado brotou na sua vista de cima. Era João, um menino de rua magro, rosto marcado, olhos flamejantes de urgência. Ele gritou quase arfando. "Por favor, senhor, minha filha. Ela está desacordada na estação abandonada. Você tem que me ajudar." Eduardo congelou. Aquela voz, aquela figura, tão longe de sua realidade polida, tão nada com o que ele julgava ser importante. Puxou o terno, ajeitou o relógio suíço e quase riu da cena. "Vá embora, menino", falou com desdém, um nó apertado no peito tentando se esconder atrás do escudo da arrogância. Mas algo estranho aconteceu. Enquanto tentava seguir seu caminho, a imagem daquelas palavras se enraizou com força na mente dele. Estação abandonada, filha desacordada, menino com medo. As ruas ao redor pareciam ganhar um silêncio pesado, quase pulsante. Eduardo sentiu o ar faltar, como se o asfalto quente rachasse sob seus pés. Curioso, ele resolveu ir até lá a contragosto. O prédio da estação era um monstro de ferro enferrujado, grafites agressivos e cheiro de abandono e medo misturado. Cada passo ecoava vazio, cada sombra parecia esconder segredos sujos demais para serem vistos. E foi ali que ele a encontrou. Sofia, menina pequena, rosto pálido, respiração irregular, caída entre restos de lixo e o abandono cruel da cidade. A mão de João segurava firme a dela, tremendo, mas firme como nunca. Os olhos de Eduardo brilharam com uma mistura inesperada de pã. O garoto não era só um mendigo, era um guerreiro, protetor daquela menina que, por sua vez, parecia dividida entre o medo de um mundo cruel e o afeto pelo amigo que nunca a abandonou. Mas havia algo ainda mais sinistro ali, algo que parecia esconder-se nas sombras daquela estação. Sussurros, passos furtivos, silêncios tão profundos que gritavam. Eduardo ouviu murmúrios de uma rede cruel, um sistema sujo de exploração infantil que a ninguém se permitia falar. De repente, seu mundo perfeito desaba e se mistura com aquele caos brutal. As mãos dele tremiam, o coração batia forte e a mente girava. Ele era um homem de decisões e controle, mas agora estava preso numa teia que poderia destruir tudo ou salvá-lo. O dilema queimava: usar todo o seu poder, seu dinheiro, para encarar um inimigo invisível, ou fugir de volta para a bolha confortável onde nada do terror daquela estação pudesse tocá-lo. O relógio contra ele corria, enquanto os olhos de Sofia se mexiam levemente, e João o encarava. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo ficou paralisado, o olhar fixo em Sofia. Cada batimento do seu coração parecia ecoar em meio ao silêncio opressivo da estação. A vida daquela menina estava em suas mãos, mas ele não sabia como agir. Ele nunca soubera. Todo o seu conhecimento de poder e riqueza acabava de se desintegrar em fraqueza e desespero. Enquanto ele hesitava, um barulho rasgou o silêncio. Um grupo de homens surgiu na entrada da estação, todos com ares ameaçadores e olhares famintos. O líder, um sujeito robusto, exibiu um sorriso que mais parecia um aviso. Olha só quem resolveu dar uma olhada na realidade.
Ele provocou, os olhos brilhando como se visse um petisco. O resto do grupo se aproximou, suas intenções claras e cruéis. Eduardo sentiu a adrenalina subir, mas a coragem não vinha. Ele trocou olhares com João, um pedido silencioso de ajuda pairando no ar. Mas foi o que aconteceu a seguir que fez seu estômago revirar. Um dos homens enfiou a mão no bolso e sacou uma faca. A lâmina brilhava, refletindo a luz escassa como um aviso cortante. "Oi, Riquinho, você quer ver a sua nova amiga passando mal?" O líder riu e a risada encheu o espaço com uma ameaça palpável. Eduardo respirou profundamente. O calor do medo e da raiva fervia dentro dele. Ele não poderia deixar que fizessem isso com Sofia. Mas antes que pudesse reagir, outra figura surgiu das sombras. Era uma mulher jovem e determinada, com um olhar de fogo. Ela correu até Sofia e João, colocando-se entre eles e os homens. "Deixe-os em paz!" ela gritou, sua voz imponente. "Eles não têm nada a ver com isso." A maioria riu, mas o olhar do líder ficou mais sério. "E você quem é tá se meter? Mais uma ONG da vida?" A mulher não se intimidou. "Sou quem irá parar isso aqui. Não se esqueçam, vocês não têm mais controle." E nesse momento, aquela frase provocou um calafrio. Então, como um relâmpago numa noite sem luz, a mulher puxou algo da cintura. Uma arma. Eduardo não poderia acreditar. Sua mente girou. Quem era ela? Uma salvadora ou um desastre prestes a acontecer? As intenções dela não estavam claras, mas o desespero dos homens virou pânico. Eles hesitaram. Um momento de dúvida que parecia se arrastar por horas. Foi nesse silêncio tenso que algo inesperado aconteceu. Sofia despertou, lutando para se sentar, e suas pequenas mãos seguraram a mão de João. "Papai?" ela perguntou, a inocência navegando na confusão. Um grito de horror atravessou a mente de Eduardo. Papai? Era impossível. João não poderia ser o pai dela. A conexão revelada balançou as fundações da própria realidade de Eduardo. Um sorriso tímido passou pelo rosto de João, mas logo se transformou em uma máscara de preocupação. "Não, Sofia, não aqui", ele disse, sua voz embargada. O líder se virou para João, seus olhos chisparam. "Você não disse que achou a menina? Você a pegou de alguém, não foi? Isso vai complicar tudo." Eduardo se sentiu tonto, a mente em conflito absoluto. Todos os seus julgamentos sobre João desmoronaram. A compaixão por aquele menino se transformou em um turbilhão de empatia e confusão. O que significava tudo isso? O tempo parecia paralisado enquanto a tensão estourava como um balão prestes a se romper. Sofia olhava inocentemente para todos, enquanto Eduardo encarava as verdades distorcidas que nunca imaginara enfrentar. Se João realmente era o pai, o que isso mudaria? E aquela mulher armada, era amiga ou inimiga? Eduardo percebeu que não havia como voltar atrás. Seu mundo perfeito havia se tornado um labirinto de dor e descoberta. Ele precisava tomar uma decisão, mas a cada segundo que passava, o perigo aumentava ao seu redor. O relógio girava, o momento de ação se aproximava e a confusão se instalou. O que aconteceria a seguir? Ele sabia que nada seria como antes. O silêncio na estação era quase palpável. Sofia, ainda confusa, olhava para todos com aqueles olhos grandes e inocentes. As expressões de medo e raiva dos homens se misturavam com a determinação da mulher armada. Foi nesse instante que o mundo de Eduardo virou de cabeça para baixo. Antes que alguém pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor ecoou. A porta da estação se estourou e vários homens da mesma gangue de antes entraram. Mas ao invés de se intimidar, pareciam mais sedentos por violência. Entre eles, um rosto familiar fez o coração de Eduardo disparar. Era Lucas, seu irmão mais novo, o garoto que ele havia deixado para trás anos atrás por conta de um desentendimento que se arrastava. "Eduardo!" Lucas gritou com um sorriso, mas não era uma felicidade genuína. Havia um brilho maligno em seus olhos, um desespero que nunca deveria ter existido ali.
Olha só quem voltou para brincar com a realidade. A tensão no ar cresceu como uma tempestade prestes a explodir. Eduardo sentiu o mundo desmoronar. Ele não havia visto o irmão desde a última briga. E agora Lucas estava ali, envolto naquele caos, como parte da mesma gangue que ameaçava Sofia e João. Os homens ao redor riam, mas a risada não tinha alegria. Era uma celebração macabra. Eduardo lutou para processar as informações. Como isso era possível? O irmão, que ele julgava estar seguindo uma vida melhor, agora estava ali, alinhado com aqueles que exploravam crianças nas ruas. Você não tem ideia do que você está fazendo, ele gritou, com o coração na garganta. Lucas! Mas Lucas apenas deu um passo à frente, a lâmina de uma faca percutindo em suas mãos. Você nunca se importou, Eduardo. Só viveu na sua bolha. Aqui fora as coisas são diferentes. Você deveria ter vindo comigo. Você deveria ter me ajudado. Eduardo ficou paralisado. As palavras cortaram como uma faca. Ele não sabia que o irmão havia se envolvido com eles, que a vida na rua tinha deixado marcas tão profundas. Enquanto os homens começavam a cercar Sofia e João, a mulher armada se aproximou de Eduardo. Precisamos agir. Não fique paralisado. Sua voz era um comando, mas algo no olhar dela o intrigou. Quem era ela? E que laço tinha com Lucas? Sofia, buscando conforto, segurou a mão de João e, na fraqueza da voz, perguntou: Ele vai me machucar, papai? A palavra papai explodiu no coração de Eduardo como uma bomba. João era o pai dela, e Lucas, que esteve longe, agora estava aqui, encerrado neste ciclo vicioso de dor. Não se preocupe, Sofia. Não vai acontecer nada com você. João respondeu rapidamente, mas seu olhar para Eduardo era um grito por ajuda. As duas realidades de Eduardo se chocavam, sua família perfeita e a realidade dura que ele se recusava a ver, agora unidas de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Mas antes que ele pudesse tomar uma decisão, uma explosão súbita aconteceu. A porta de entrada da estação voou para dentro e uma chuva de pessoas começou a entrar. Eram ativistas, vindos para resgatar as crianças em fuga, ou algo ainda mais tenso. Eduardo sentiu seu coração parar. Ele não sabia se era um milagre ou um desastre prestes a acontecer. A confusão tomou conta. Gritos e empurrões, as facas agudas se misturando ao caos. Todas as verdades expostas de uma só vez. Quem era amigo? Quem era inimigo? Eduardo havia perdido o controle. Eduardo, você tem uma escolha a fazer agora. Escolha! A voz da mulher gritou novamente, e tudo se resumiu a um único instante. O que ele faria? Com o peso das decisões de uma vida caindo sobre ele, Eduardo viu que não havia como escapar. Ele precisava escolher entre salvar a si mesmo ou se juntar à luta. E naquele momento, no meio do incêndio de emoções, Eduardo fez uma escolha. Mas qual seria? O que aconteceria com todos eles? O silêncio na estação era quase palpável. Sofia, ainda confusa, olhava para todos com aqueles olhos grandes e inocentes. As expressões de medo e raiva dos homens se misturavam com a determinação da mulher armada. Foi nesse instante que o mundo de Eduardo virou de cabeça para baixo. Antes que alguém pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor ecoou. A porta da estação se estourou e uma chuva de pessoas começou a entrar. Eram ativistas, vindos para resgatar as crianças em fuga. Ou algo ainda mais tenso, Eduardo sentiu seu coração parar. Ele não sabia se era um milagre ou um desastre prestes a acontecer. Um dos homens da gangue virou-se e, em um movimento inesperado, puxou Sofia de João, segurando-a como uma arma. Olha quem eu trouxe para a festa. Seu sorriso era uma máscara de malícia. Sofia gritou e João soltou um urro de desespero. Eduardo congelou, a adrenalina explodindo em seu corpo, mas ainda assim ele hesitava. O caos aumentava e a tensão estava crescendo como um balão prestes a estourar.
Eduardo, você precisa escolher, gritou a mulher armada, agora ao lado dele. A voz dela estava cheia de urgência, mas Eduardo queria entender o que estava acontecendo. Foi então que ele viu Lucas, seu irmão, à frente, com a faca em punho, como um líder levando ataque à sua gangue. Você não é melhor que eles, Eduardo! Lucas gritou, seus olhos brilhando de uma raiva que Eduardo não reconhecia. Para ele, era como se estivesse diante de um estranho. Você também se afastou. Agora é sua chance de se juntar a nós. Seu lugar é aqui. A confusão se intensificou quando, de repente, alguém atrás de Eduardo gritou: É Gilda! Um murmurinho tomou conta do grupo. Eduardo virou-se e viu uma mulher que o gélido reconhecimento tomou conta dele. Era a Gilda, uma antiga colega de escola, mas aquela versão dela estava envolta em sombras e mistérios. Você também está nesse lado? Eduardo perguntou, a incredulidade tomando conta dele. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, um barulho forte veio da parte de trás da multidão. Um carro subindo a calçada, esbarrando contra a estação. O veículo carregava uma mensagem clara: destruição. O impacto fez com que todos caíssem para o chão. A poeira subiu e gritos soaram numa sinfonia de pânico. Assim que a visão começou a se esclarecer, Eduardo viu a verdade horrenda. Mais figuras surgiam do carro. Eram 4 homens, todos com máscaras e armados. A sala tornou-se um campo de batalha. Sofia tremia nos braços do homem da gangue e João estava paralisado. Não, ele gritou, tentando alcançar a menina. Mas era impossível enquanto a confusão se espalhava como um incêndio. Eduardo ficou paralisado mais uma vez, percebendo que a mulher armada não era uma simples desconhecida. Ela era parte da resistência, contra algo muito mais profundo que a gangue. O queixo lhe tremeu quando entendeu. Ela não estava ali para salvar, mas para garantir que nada daquele caos escapasse. Desculpe, Eduardo, eu fiz o que podia. Gilda gritou, seus olhos cheios de compaixão, mas a verdade estava matando-o por dentro. Você foi a responsável por isso? Eduardo balbuciou, as peças do quebra-cabeça se encaixando de uma forma que ele nunca imaginou. Gilda sorriu, mas não havia alegria. Sim, sou eu que supervisiono isso. Faz parte do plano maior. Você está na frente de algo muito diferente. O talento dela em manipular o destino deles, unindo gangues e exploradores, era um golpe devastador. Eduardo nunca imaginou que a mulher que conheceu nas festas da High Society agora fosse parte de algo tão sinistro. Todo o seu mundo perfeito desmoronou em instantes. Ele não estava apenas em perigo. Ele estava cercado por pessoas que jogavam com a vida dele como se fosse um mero peão. E então, numa fração de segundo, enquanto o caos assolava o lugar e os gritos ressoavam, Eduardo percebeu a verdade. Ele não poderia escapar daquela realidade, sendo produto do mesmo sistema que aparentemente estava lutando contra. O que faremos agora? Ele perguntou, a percepção do papel que lhe cabia pesando como chumbo. Gilda olhou profundamente em seus olhos, revelando um brilho de traição e esperança. Eduardo, está na hora de fazer uma escolha, mas o tempo se esgota. E naquele momento o mundo começou a girar em torno dele, e tudo o que ele acreditou estar seguro se tornava uma ilusão explosiva. Ele estava prestes a descobrir até onde seu mundo desmoronado ia, e as escolhas que teria que fazer poderiam mudar tudo. Ou acabar com todos. O silêncio na estação era quase palpável. Sofia, ainda confusa, olhava para todos com aqueles olhos grandes e inocentes. As expressões de medo e raiva dos homens se misturavam com a determinação da mulher armada. Foi nesse instante que o mundo de Eduardo virou de cabeça para baixo. Eduardo, você precisa escolher, gritou a mulher armada, o desespero na voz dela ecoando no ar. Mas para Eduardo, tudo parecia um emaranhado de dor. O que ele sabia? Seu coração pulsava forte, a angústia se misturava com a adrenalina. Ele estava entre um grupo de homens perigosos e uma criança que precisava ser salva.
O peso da decisão era um aço afiado quebrando sua moralidade. Ficar e lutar ou fugir. Mas antes que ele pudesse processar tudo, uma sombra se projetou na entrada. Alguém tinha entrado. Um homem grosso e armado, usando uma jaqueta escura e um olhar furioso. No mesmo instante, o pânico tomou conta. O grupo de homens da gangue virou a atenção para o recém-chegado. A tensão crescia como uma tempestade no horizonte. Eduardo mal teve tempo de perceber que era alguém que conhecia muito bem. Lucas! Ele gritou com um nó na garganta. O irmão estava lá, mas era uma versão mais dura, mais sombria daquele garoto que ele conhecia. O que você está fazendo? Lucas olhou para Eduardo com um sorriso torto, mas seus olhos estavam cheios de um ódio que ele nunca tinha visto. Ah, Eduardo, olha como as coisas mudaram. O irmão que se foi retornou para a festa. O tom dele era uma combinação de raiva e desprezo. Você não se dá conta do que está acontecendo aqui? Eduardo exclamou, seu coração acelerado, cheio de desespero. Sofia está em perigo. Lucas nem piscou. Ele segurou a faca com mais força, seus músculos tensionados como um arco prestes a disparar. Você acha que eu me importo? Você ficou longe por tempo demais. Agora você precisa decidir de que lado está. E então, em um instante, o caos se desenrolou. O grupo da gangue, agora distraído, ficou alerta enquanto o homem da jaqueta escura avançava. Ele sorriu de forma ameaçadora e avançou em direção a Sofia. Não se preocupe, garotinha. Vamos nos divertir. O braço dele se estendia como uma cobra prestes a atacar. Eduardo, movido por um instinto visceral, se lançou à frente. Não, mas a cena seguinte parecia um filme em câmera lenta. O homem deu um passo, a faca brilhando sob a luz fraca da estação. Sofia gritou, e Eduardo sentiu um rasgo no peito. Ele não podia deixá-la ser ferida. Antes que pudesse reagir, uma explosão ensurdecedora interrompeu o momento. Um barulho vindo de fora, algo grandioso. O chão tremeu e a porta da estação se estourou. Um carro derrapou na frente da entrada, com fumaça e gritos que pareciam ecoar de um pesadelo. As pessoas começaram a correr. Ativistas? Bandidos? Quem eram eles? Eduardo teve apenas um instante para pensar, e no meio do tumulto, o homem da jaqueta escura se virou, seu olhar feroz fixo em Eduardo. O que você acha que vai acontecer agora? Ele riu, e a risada cortou o ar como uma faca. E ali, no calor do momento, uma figura surgiu. Era uma mulher, estranha para Eduardo, mas a expressão dela era de determinação quase sobrenatural. Ela puxou um dispositivo do bolso e gritou. Agora todos vocês vão saber o que realmente está acontecendo neste lugar. No instante seguinte, uma luz fluorescente estourou por todo o ambiente, refletindo nas paredes da estação. O que estava acontecendo? O choque era real. As paredes pareciam se mover. E então, Eduardo viu. Uma tela se ergueu, mostrando imagens de injustiças e títeres amarrados em cadeias. O que era tudo isso? Esse era o segredo. Eles não apenas roubam a infância de crianças, mas traçam planos maiores sob suas narinas. A mulher olhou furiosamente para a gangue, indicando que eles eram bem mais do que apenas bandidos. Eles eram parte de uma organização muito maior e mais insidiosa. A revelação despedaçou tudo o que Eduardo conhecia. Os homens ao seu redor pareciam desmoronar, perturbados com a exposição repentina. Mas a bomba estava prestes a explodir. O homem que estava com a faca e Lucas olharam um para o outro, a confusão transformando-se em pânico. O tempo parecia se desligar. Tudo girava em um terrível e intrincado jogo de poder. Eduardo estava dividido. Agora, mais do que nunca, ele tinha que decidir: lado com a mulher misteriosa que revelava os segredos, ou se unir à sua própria carne e sangue, mesmo que isso significasse mergulhar ainda mais profundamente na escuridão. A dúvida perfurava seu coração. Ele não tinha escolha, mas sua decisão poderia significar a vida ou a morte de todos ali, especialmente de Sofia.
O que ele faria agora? Com o rugir da verdade crescendo a cada segundo, Eduardo percebendo que nem tudo é o que parece, Eduardo estava paralisado, tentando processar tudo o que estava acontecendo. A mulher armada ainda gritava, sua voz cheia de urgência e raiva, mas tudo parecia distante. Os gritos, o caos, tudo se misturava em sua mente. O que era real? E aquele homem que acabara de chegar, Lucas, seu irmão, o que ele tinha se tornado? Eduardo, você precisa escolher. Repetiu a mulher, e a pressão no peito dele aumentava. Ele olhou para a tela iluminada, imagens de exploração e dor refletindo as sombras da estação. A verdade estava diante dele. Era pesado e sujo, como a realidade que sempre quis ignorar. Então, tudo de repente escureceu. Um barulho ensurdecedor ecoou atrás dele. O chão tremeu, e Eduardo se virou, o coração disparado. Um estrondo. Não era apenas uma explosão. Era uma porta se arrebentando. E então, uma rajada de fumaça e caos entrou pela estação. Críticas ao que estava acontecendo ali. Lucas, com a faca em mãos, agarrou Eduardo pelo braço. Vamos, você não pode ficar aqui. Mas Eduardo estava paralisado, sem conseguir desviar o olhar. E então uma voz diferente começou a ecoar sobre os demais gritos. Era Sofia, pequena e assustada. Papai, onde você está? O impacto das palavras dela o atravessou como um golpe. João, que segurava a mão de Sofia, encarou Eduardo com olhos desesperados. Eduardo, não! Não posso deixar que ela sofra novamente. Precisamos agir. Mas ele ainda não conseguia mover os pés, enraizado na confusão. E então, uma sombra passou por ele. A mulher armada fez um movimento rápido, um impulso que chamou a atenção de todos. E enquanto o caos tomava conta, a realidade se dividiu em 1000 pedaços. O homem da jaqueta escura gritou algo, e toda a atenção se virou para ele. Eduardo viu uma faísca de reconhecimento no olhar do novo chegado, e naquela fração de segundo, tudo se transformou. O homem puxou uma máscara do bolso e colocou, revelando uma face que Eduardo conhecia muito bem. Era Alex, seu ex-melhor amigo. Você? Eduardo gaguejou, incrédulo. Alex olhou diretamente em seus olhos e sorriu, mas não era um sorriso amigável. Surpresa! Achou que tinha se livrado de mim, não é? O caos ao redor cessou por um instante. As revelações começaram a se desenrolar. Alex não estava apenas ali. Ele era parte do jogo todo. Ele riu, olhando para os homens da gangue que se aproximaram, como se eles fossem velhos amigos. Eu sempre soube que você voltaria, Edu. A vida que você levava não era natural. Você precisa entender. Eduardo olhou para Lucas, para Sofia e João, seu coração se partindo. Você se envolveu com eles, com tudo isso? A traição enchia sua voz, e ele sentiu o chão desabar sob seus pés. Não é uma escolha fácil, meu velho, Alex retrucou. Você pode somar-se ao que sempre desprezou, ou ficar aqui e ver tudo se despedaçar. Nós temos um negócio, uma rede que controla o fluxo das coisas ao redor. E você tinha o potencial de ser parte dela. Não, você não pode ser sério, gritou Eduardo, sua mente girando. As peças se encaixavam de um jeito que machucava. Alex, seu amigo por tanto tempo, estava no lado errado da luta. E, de repente, as revelações se tornaram ainda mais horríveis. Sofia, é minha filha? Isso é uma armadilha? A expressão de Alex mudou. Havia uma súplica escondida sob a máscara de confiança. Você não entende. Você é a única chave. Sem você, tudo se desmorona. Era isso que o havia trazido de volta. As escolhas e segredos estavam sendo revelados em camadas. Eduardo olhou para Sofia, seus olhos grandes e inocentes. A conexão que ele começou a ver entre todos eles, emaranhada em dor e engano, era mais complexa do que poderia imaginar. Tudo estava em jogo agora. O que ele faria se tudo o que conhecia estivesse construído sobre mentiras? O peso da escolha estava no ar, e ele sentiu a pressão aumentando a cada batida do seu coração. O que aconteceria a seguir? Ele tinha que agir, mas como?
Uma única frase ecoou em sua mente. A vida nunca é o que parece. E sob essa nova luz, Eduardo percebeu que o verdadeiro jogo estava apenas começando. Eduardo estava paralisado, o coração acelerado, enquanto suas memórias e dilemas giravam em uma tempestade de confusão. A presença de Alex, seu antigo amigo, arrebentava o que restava de estabilidade em sua vida desmoronada. E então, sem aviso, tudo mudou. Um grito ressoou da entrada da estação, cortando o ar como uma lâmina. "Saia daí, Sofia!" Era uma voz feminina, feroz e determinada. Eduardo virou-se e seu estômago afundou. Era Clara, uma ativista conhecida, com uma equipe atrás dela. Ela não estava apenas ali, estava armada com uma pressão que todos podiam sentir. Enquanto a confusão se espalhava, o tempo pareceu estagnar. Sofia, ainda nas garras do homem da gangue, olhou para Eduardo com olhos assustados. "Papai!" E a forma como ela o chamava naquele momento, ele sentiu o mundo inteiro se despedaçar. Clara e sua equipe avançaram, e um barulho de armas sendo engatilhadas ecoou. O homem da jaqueta escura riu, mas era um riso nervoso. "Não tem como escapar, Clara. Você sabe disso." A tensão subiu, e Eduardo percebeu que estava no centro de um jogo mortal. "Eu não deixarei que nada aconteça com ela." Clara gritou, o braço esticado, apontando a arma para a gangue. Eduardo sentiu uma onda de esperança, mas a verdade estava se aproximando rapidamente. Lucas, ainda segurando a faca, olhou para seu irmão e gritou: "Eduardo! Se você não tomar uma decisão agora, pode perder a chance." E era verdade. O que fazer? Sofia estava em perigo, e ele sabia que a única forma de salvá-la era agir, mesmo que isso significasse se opor à única família que lhe restava. O dilema o consumia, mas antes que pudesse pensar, a ação começou. Um disparo ecoou pela estação. Eduardo sentiu seu coração parar. Não era Clara. Era um dos homens da gangue, que havia se adiantado. A bala atingiu o chão, gerando uma nuvem de poeira. O caos irrompeu. Os gritos misturaram-se ao som de passos acelerados, e as pessoas ao redor se espalharam. Mas na confusão, Eduardo avistou Clara empurrando um dos homens, enquanto o outro tentava alcançar Sofia. Ele não podia ficar parado. Com um impulso, ele se lançou adiante, correndo. O tempo parecia se arrastar. "Sofia!" ele gritou, estendendo a mão. No entanto, a cena se transformou em um turbilhão. Clara e a gangue estavam lutando, enquanto os ativistas se espalhavam. Um novo barulho trouxe um arrepio. Mais carros. Eduardo virou-se e, num momento devastador, a porta da estação se abriu de novo, revelando uma unidade da polícia. Mas não era qualquer polícia. Eles estavam armados até os dentes, rangendo dentes em uma tensão que só poderia resultar em tragédia. "Saiam do caminho! Ninguém se mexe!" gritou um dos policiais ao levarem todos à imobilização. Era um choque. A polícia, que deveria estar lá para ajudar, estava contra todos. A realidade se despedaçou ao descobrir que Alex fazia parte de uma rede corrupta dentro da força policial, deixando todos interligados em uma trama assustadora. Eduardo sentiu o ar sair de seus pulmões. Alex estava do lado da gangue, o que significava que Sofia e João estavam em mais perigo do que nunca. "Edu, não! Eles estão armados! A única saída é..." Lucas tentou gritar, mas foi interrompido. Um tiro disparado, um estrondo, um corpo caiu. Era Clara. O pânico tomou conta de Eduardo enquanto os olhos dela se desfocavam. Ele não sabia se tudo poderia piorar, mas nesse instante, tudo pareceu escurecer. O que era real? Os amigos, os traidores, as conexões. A verdade estava começando a se desenrolar. E naquele momento, a vida de Eduardo, de todos, estava prestes a mudar para sempre. E o que ele havia acreditado ser um simples resgate,
agora se tornava um jogo mortal, um tabuleiro onde cada movimento poderia ser o último. Com o coração na garganta, ele percebeu que a batalha real ainda estava por vir. A revelação aterrorizante de que todos estavam envolvidos em algo que poderia consumir suas vidas e suas almas. Ele nunca poderia imaginar até onde isso os levaria. E a única coisa que ainda restava a Eduardo era uma pergunta: quem realmente poderia ser confiável? Eduardo estava paralisado, tentando processar tudo o que estava acontecendo. A mulher armada ainda gritava, sua voz cheia de urgência e raiva, mas tudo parecia distante. Os gritos, o caos, tudo se misturava em sua mente. O que era real? E aquele homem que acabara de chegar, Lucas, seu irmão, o que ele tinha se tornado? Eduardo, você precisa escolher, repetiu a mulher, e a pressão no peito dele aumentava. Ele olhou para a tela iluminada, imagens de exploração e dor refletindo as sombras da estação. A verdade estava diante dele. Era pesado e sujo, como a realidade que sempre quis ignorar. Então tudo de repente escureceu, mas o que se seguiu foi ainda mais chocante. Quando a poeira da explosão se assentou e o tumulto começou a se acalmar, um barulho ensurdecedor reverberou na estação. Não era um grito, mas um diagnóstico mortal que cortou o ar. Clara, tentando se levantar, balança a cabeça enquanto o tempo parece parar. Não pode ser, Eduardo murmurou, os olhos se arregalando. O mundo ao redor dele desmoronava enquanto Clara, com uma expressão misturada de dor e alívio em seu rosto, apontava para um canto. Eles sabiam, e foi então que Eduardo percebeu. Atrás dela, uma porta se abriu lentamente e, com isso, mais pessoas surgiram. Mas não eram ativistas ou qualquer tipo de ajuda. Eram uniformes da polícia, ferramentas de múltiplas intenções. E no meio deles, uma figura conhecida. Era Vanessa, sua ex-namorada. Mas nada do que lembrava. Ela não tinha o olhar de amor que ele conhecia. Estava fria, direta, como uma soldado pronta para cumprir ordens. Edu, você precisa entender. Não é o que parece. Ela disse, sua voz estridente como uma faca. A expressão dela era uma mistura de determinação e algo sombrio, como se estivesse apagando qualquer resquício do que um dia foram. Estamos cercados. Você ficou na linha de fogo desde o começo. O que você está fazendo aqui? Eduardo perguntou, a voz tremendo. As revelações surpresas corriam como flechas afiadas por seu cérebro. Quem mais estava envolvido nisso? Qual era o papel de Vanessa? Mas antes que ela pudesse responder, um dos homens da gangue gritou, se movimentem! Ninguém está a salvo! Ele segurava um rádio, a expressão dominada pelo desespero. E ao mesmo tempo, a ordem de Vanessa era clara. Atirem! Não os deixe escapar! O pânico tomou conta. Eduardo segurou a mão de João, enquanto Sofia se encolhia em direção a ele. Papá, eu estou com medo. A voz dela soava como um eco do que ele temia. E foi nesse momento que a verdadeira revelação explodiu. Sou eu! Gritou Lucas, mas o olhar dele tinha mudado. Pode ser que a verdade não te agrade, mas você não pode confiar em ninguém, nem mesmo em mim. Os olhares se fixaram nele, e Eduardo notou um brilho nos olhos de Lucas. O garoto havia tomado a decisão. Lucas, você está me dizendo que escolheu esse caminho? E quanto a mim, gritou Eduardo, você nunca esteve em nosso mundo, Edu. Você e sua fortuna nos deixaram para trás, e agora você tem uma escolha. Acredita que somos como você pensava? Olha ao seu redor. As palavras dele soaram como um golpe, uma verdade dura e amarga que Eduardo estava se recusando a ver. E no meio de toda a confusão, um movimento súbito. Clara, com a mão ferida, começou a rastejar em direção a Sofia. Se eu não puder livrá-la, quem e tudo isso? Ela gritou, e como se tivesse ativado um mecanismo, uma pequena bomba ácida se desprendeu da mão dela, ativando uma fumaça densa que envolveu a estação em um emaranhado de horror. As pessoas começaram a se empurrar, os gritos de pânico preencheram o ar.
Eduardo viu seu irmão, agora lutando com um dos homens da gangue. A revelação que o gelou foi que toda essa confusão era parte de um plano que ia muito além de qualquer coisa que eles imaginavam. O jogo deles não era apenas físico, era psicológico. Cada movimento poderia ser a peça-chave para desvelar a verdade horrenda. E Eduardo estava no centro de todas essas mentiras e traições. A fumaça obscureceu a visão. Ele não sabia em quem confiar. Era um labirinto de traições, e a única coisa clara era que as relações tinham se tornado uma questão de vida ou morte. Corações estavam em jogo, e cada segundo poderia ser o último. No entanto, a escolha ainda não tinha sido feita. Ele estava perdido em labirinto de mentiras, e a batalha poderia estar apenas começando. Quem é realmente seu aliado, Eduardo? Você pode descobrir isso? Ecoou em sua mente, enquanto a fumaça densa tornava tudo em uma confusão. A única certeza que ele tinha era que o final poderia ser destruidor. O ar estava denso. A fumaça envolvia tudo como um manto pesado, sufocando o grito de Sofia e os murmúrios de pânico que se espalhavam pela estação. Eduardo estava em estado de choque, perdido em meio a tantas revelações. Ele se virou para Clara, sua mente fervilhando com perguntas, mas a verdade, sussurrando na escuridão, não o deixava em paz. Foi então que a porta se abriu com um estrondo. Fumaça e mais fumaça. Os rostos dos ativistas se tornaram sombras, e a visão de Eduardo girava, como se estivesse em um pesadelo. E surgindo entre a confusão, uma figura familiar apareceu. Um rosto que o fez parar no lugar. Era sua mãe. "Eduardo!" ela gritou, com um brilho de desespero nos olhos. A imagem dela, tão distante na memória, agora era um relâmpago cortando a escuridão. Como ela havia conseguido estar ali? Ele sentiu seu coração parar. "Você precisa fugir. Eles estão vindo." "Não pode ser," ele balbuciou. O mundo dele girava. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" Mas antes que pudesse ouvir a resposta, um estrondo reverberou no ar, seguido por um grito. Clara foi atingida, e Eduardo sentiu suas esperanças se despedaçarem. A mulher que o desafiara agora caía, e o pânico tomou conta. "Mãe, cuidado!" gritou Eduardo. Mas já era tarde. O caos se instalou. A gangue estava em movimento, prontos para atacar. A mulher armada, agora sem vitalidade, era mais uma cena de horror na parte de trás da mente de Eduardo. "Agache-se!" Lucas gritou, puxando Eduardo para o chão. Sofia estava perto, agarrada a João, e o coração dele se contraía. Precisava protegê-los, precisava salvá-los. O que estava acontecendo? Ele nunca acreditou que tudo isso chegaria a esse ponto. Enquanto ele tentava entender, uma sombra pairou sobre ele. Alex, seu ex-melhor amigo, surgira como um espectro, com um sorriso que mais parecia um aviso de trevas. "Você realmente acha que pode sair ileso, Eduardo? O jogo começou e você é o peão. Saia do meu caminho!" Eduardo gritou, mas a raiva foi como uma chama acesa. Ele não podia deixar que mais nada acontecesse, não enquanto sua mãe estava em perigo. E foi nesse momento, com todas essas emoções fervilhando, que a verdade surgiu de onde menos esperava. "Eu sempre soube que um dia você voltaria para mim." Vanessa surgiu, do lado de Alex, rindo. "Ao contrário do que você pensava, não somos exatamente quem você acredita." A revelação bateu como um soco. Ela não estava ali para ajudar. Vanessa e Alex faziam parte de um plano maior. As palavras dela cortavam como vidro. "Você é o elo perdido, o que a organização sempre quis." E então, tudo virou um turbilhão. O mundo ao redor colidia em uma brutalidade implacável. As palavras de Vanessa o atingiram como uma corrente elétrica. Ele não podia acreditar. Como isso era possível? Suas memórias com ela eram felizes, mas agora tudo fazia sentido. O que ele sabendo do mundo que o cercava? E quando seus olhos encontraram os de Sofia, o medo a preenchia.
e seu pequeno coração estava ali, nas mãos dele. Uma responsabilidade ele tinha, para proteger, para lutar. Eduardo olhou para sua mãe caída e sentiu a urgência crescer. O que mais ele teria que enfrentar? Você tá tão cego, Eduardo, disse Lucas, com um olhar de pena. A vida não é um conto de fadas, e agora que cada escolha resulta em consequências tremendas, você realmente ainda tem dúvida de quem pode confiar? Ele estava sendo levado para uma espiral sombria e ele sabia que a luta apenas começara. Enquanto a fumaça ia se dissipando, uma nova verdade se formava na mente dele. Ele precisava agir. O passado seria um fardo, mas o futuro dependia de uma decisão. O silêncio estava prestes a ser interrompido, e em meio a toda aquela confusão, Eduardo não sabia até onde ele iria para salvar o que restava. Ele precisaria escolher, e o que se seguiria era uma pergunta sem resposta. Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés. Fumaça e gritos se misturavam como uma tempestade num céu escuro. Ele olhou para Sofia, pequena e assustada, segurando a mão de João, e o coração dele se despedaçou. O que estava acontecendo? O que estava prestes a acontecer? Fuja, agora! Gritou Clara. Mas Eduardo estava em estado de choque, preso ao lugar. Ele viu sua mãe caída, uma sombra do que costumava ser, e a expressão dela o atingiu como um muro. Mãe, não! Ele se lançou na direção dela, lutando contra o caos, mas era como nadar contra a corrente. As pessoas corriam em pânico, tudo girando em um pesadelo sem fim. À sua frente, Alex e Vanessa estavam em um embate verbal, palavras cortantes, revelações ferinas sobre traições e enganos. Você nunca deve ter confiado em mim, Eduardo, exclamou Alex, a frustração explodindo. Este é um jogo que não você controla. Lucas se aproximou, os olhos ardendo de determinação. Eduardo, você precisa escolher. Proteja sua família ou junte-se a eles. Não temos tempo. E enquanto o chão tremia, finalmente tomou coragem. Sofia! Gritou, seus pés movendo-se com uma força desconhecida. Ele empurrou-se em direção à gangue, enfrentando o homem que segurava a menina. A faca brilhava no ar, mas Eduardo não se deteve. Ele lutou com todas as suas forças, com uma determinação que explodia como um fogo. Foi rápido, a adrenalina pulsava nas veias. Ele empurrou o homem, Sofia caiu, mas João a agarrou antes que ela pudesse encostar no chão. O mundo parecia girar em câmera lenta. Eduardo sentiu um nó na garganta. Ele precisava agir. A luta era feroz, mas a esperança se acendia em meio ao desespero. Vamos sair daqui! Gritou para João e Sofia, o rosto determinado. E quando pensou que tudo estava perdido, Clara, ferida, levantou-se com uma garra que não parecia sua. Protejam-se! O verdadeiro inimigo está entre nós! A voz dela reverberou através da estação e a verdade começou a emergir. Eduardo viu Alex hesitar. A dúvida cruzou o rosto dele, e naquele instante o tempo parou. Era a oportunidade. Alex, eu não sou seu inimigo. Juntos podemos mudar isso. Podemos interromper o ciclo. O irmão de Eduardo lançou um último olhar para Vanessa, e naquele momento os olhos de Alex mudaram. Mensagens não ditas pairavam no ar. Talvez você tenha razão. Ele hesitou, e naquele pequeno momento eles puderam ver a luz que restava. E quase como se o tempo simplesmente não pudesse aguentar a tensão, um tiro ecoou. O estrondo quebrou a calma que havia se estabelecido por um segundo. As sombras se lançaram. Eduardo gritou, mas não para tratar do barulho, para proteger os que amava. Quando a poeira assentou, um silêncio aterrador tomou conta. Ele olhou ao redor. Alguns caídos, outros ainda se levantando, mas surpreendentemente, Sofia, João e Clara estavam ilesos, com olhares determinados. Eduardo respirou fundo, e cada batida do seu coração gritava para escolher a luta. Vamos acabar com isso, gritou, com a força que conseguiu reunir. E nesse momento, tudo convergiu. Eduardo se movimentou. As vozes unidas como um grito de liberdade. Ele viu esperanças renascerem enquanto lucidez voltava, mesmo em meio a trevas. Quando tudo se acalmou,
ou pelo menos tornou-se suportável, Eduardo olhou para os rostos que amava. Estamos juntos agora. Um sussurro de esperança pairava no ar. Seus olhos se encontraram, e naquele momento ele percebeu. A verdadeira luta estava apenas começando, mas ele não estava mais sozinho. Juntos enfrentariam o que estava por vir. Eduardo, o que vai acontecer agora? Perguntou Sofia, com os olhos grandes. Vamos lutar e mudar isso, minha pequena, respondeu ele, com a voz firme. E assim, um novo capítulo estava prestes a se abrir. Mas enquanto o futuro se zinhava diante deles, uma pergunta inquietante pairava na mente de Eduardo. Até onde ele e seus aliados estariam dispostos a ir? E quem realmente estava ao seu lado? E agora, mais do que nunca, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho surpreendente. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos nessa!